um artista marcial, para que ele se torne completo, perfeito, ele necessita da prática de meditação. Às vezes, até algumas pessoas acham que o Raul Marcelo insiste muito nesse ponto e fala demasiado a respeito da questão da meditação. Isso gera para algumas pessoas até um desconforto, e nós compreendemos isso. Porém, nesse trabalho de hoje, nesse mini tema que nós vamos dar, nós vamos compreender que a exigência do desenvolvimento interno é e sempre foi uma base para os melhores artistas marciais que o planeta já conheceu. Então, primeiro vamos ver aqui uma figura mítica, né, dentro do Oriente, especialmente no Japão, mas também cultuado em outros países como China e Tibete também, o Fudomyo. Esse ser, né, que se apresenta aí como um Buda, um mestre, um santo protetor das artes marciais, né, dentro do Japão ele tem uma influência tão grande quanto o Quan Kun teria ou tem entre os chineses. Então, o Fudo significa imóvel, inabalável, imperturbável, e Myo, o rei da luz. Então, olha que interessante a gente observar. Ele aparece aí com a sua espada na destra, né? Uma corrente, uma espécie de corda ou chicote, que diz a tradição, ele amarra os desobedientes dos preceitos, dos ensinamentos, né? E ele se apresenta como uma figura sempre envolvida em chamas, em fogo, por isso conhecido como o Rei da Luz. Mas o que nós gostaríamos de chamar aí a atenção nesse ponto são duas coisas. Primeiro, a característica de imóvel, inabalável, imperturbável. Ele está sentado numa postura de meditação. Como uma pessoa ela pode se tornar imperturbável se ela não desenvolve um centro permanente de consciência? Se ela não desenvolve uma base interna sólida? Vocês acham que é possível uma pessoa, no momento em que se apresenta um problema qualquer, a pessoa da noite para o dia se tornar inabalável? Imperturbável? Será que uma pessoa que ela é treinada o tempo inteiro a reagir a todo e qualquer estímulo, no momento em que uma situação de conflito se apresenta, essa pessoa ela vai ser inabalável e imperturbável? É importante nós refletirmos. Se eu estou treinando o tempo inteiro as minhas técnicas físicas e eu me desenvolvo muito na parte da força, do poder, da capacidade de chutar forte, de até quebrar uma articulação de uma pessoa, colocar uma pessoa numa situação de inconsciência, nocautear uma pessoa com muita facilidade. Então, quando eu desenvolvo toda essa técnica, todo esse treinamento físico, e eu aprimoro a capacidade de ser um indivíduo altamente letal com o meu corpo, com as técnicas que eu conheço. Mas, ao mesmo tempo, toda a arte marcial preconiza a capacidade de ser inabalável e imperturbável. Como é isso? Se eu estou o tempo inteiro treinando apenas o aspecto exterior, eu vou me tornar um indivíduo reativo, agressivo. Na verdade, grande parte das pessoas são assim. Quando elas são contrariadas, normalmente a resposta que a pessoa tem é de agressividade. Ela quer suplantar o outro através daquilo que ela tem como um diferencial de força, qualquer ele que seja. Então, uma pessoa que tem a mente muito treinada, ela vai tentar subjugar o outro através da mente, subjugar o outro através de argumentos, subjugar o outro através de uma pressão de tipo psicológica. E se a pessoa não tem nada disso, ela vai usar a força. E ela vai utilizar a força para subjugar o outro, né, da maneira que a pessoa acredita, né, que é o melhor naquele momento. Então, graças a Deus, né, grande parte atualmente dos homens, né, que se envolvem em situações de conflito, né, não praticam artes marciais.
se não assim o estrago em relação à sociedade, né? Na verdade, a gente tem uma porcentagem assim, em relação ao total da nossa sociedade mínimo que pratica artes marciais. Grande parte das pessoas não treina. Nós temos um número um pouco reduzido. Ou as pessoas que começam a treinar não atingem altos graus e níveis de domínio da técnica. Porque se nós tivéssemos pessoas altamente treinadas e com o descontrole emocional que a gente vê normalmente em nossa sociedade, a quantidade ou a porcentagem de crimes e de assassinatos sem a necessidade do uso de uma arma de fogo seria realmente muito grande, porque as pessoas elas são muito reativas. E, obviamente, se a gente olha a imagem daquilo que no Japão seria o santo protetor, né, se a gente pudesse colocar dessa forma, né, o patrono protetor das artes marciais entre os japoneses, né, nós vamos ver que ele assume, embora tenha no rosto uma severidade, né, mas ele está em uma posição tida como uma posição de serenidade, ou seja, ele está na posição do Buda, ele está sentado como um Buda, ou seja, ele está sentado como um ser iluminado. E as chamas indicam exatamente essa dualidade que se apresenta nele. Ele se veste como um Buda, ele senta como um Buda, mas existe apenas uma única coisa que denuncia a sua característica, duas coisas que denunciam a sua característica marcial. É a expressão severa e a espada que ele maneja. Então, isso é o início de uma reflexão, né, que nós fazemos para irmos entendendo o que a meditação ela é realmente para o artista marcial. Qual a importância que ela tem para o artista marcial. Nós temos os segredos das técnicas do Ki-Ichen Hogen. Ki-Ichi Hogen, 1159 e 1189. Esses dois preceitos que são colocados aí diz: não há nada no universo que não possa ser harmonizado e permaneça inabalável apesar das circunstâncias. Se declara que Miyamoto Musashi ele utilizou muito esses preceitos, ele estudou muito esses preceitos e ele aplicava isso entre seus alunos. E aí diz: não há nada no universo que não possa ser harmonizado. Não existe nenhuma situação que seja conflitante que não possa ser harmonizada. Então, nós vemos aí também, né, os segredos da técnica de Ki-Ichi Hogen. Né, essas técnicas elas foram entregues por um famoso espadachim chamado Minamoto Yoshitsune, né, que viveu no ano de 1159 a 1189. Então, dentro desses preceitos, ele diz: não há nada no universo que não possa ser harmonizado. Permaneça inabalável apesar das circunstâncias. Então, claro que aqui eu estou colocando apenas dois pontos, né? Isso é bem mais extenso, né? Foi entregue por esse mestre. Todos esses fundamentos foram utilizados muito pelo mestre Mori Ueshiba, futuramente também por outros mestres, né, japoneses. Injiro Shirata também utilizou esses fundamentos, mas aí nos chama a atenção dois aspectos. Primeiro, não há nada no universo que não possa ser harmonizado. Existe uma preocupação por parte desse mestre na harmonização. Primeiro, a harmonização do próprio praticante e depois a harmonização de todas as coisas ao redor. E a característica de permanecer inabalável. Essa condição de ser inabalável ela é uma condição tanto física quanto psicológica. Por isso que a prática da meditação é a única que possibilita o indivíduo atingir essa condição de ser inabalável. Nós temos aí os preceitos de Musashi, todos conhecem, né? Miyamoto Musashi, esse grande guerreiro. No livro da Terra, ele apresenta esses preceitos e nós retiramos aí, extraímos 2 desses preceitos apenas,
né? Musashi, que viveu de 1584 a 1645, já falamos sobre ele aqui no Meetup. Então ele diz o seguinte: trabalhe constantemente o corpo e a mente. Esse é o segundo preceito que ele coloca no livro da Terra. Isso aí está no Gohin no Show, livro de 5 anéis, quem quiser pode consultar e ver lá todos os 7 preceitos que ele apresenta. Perdão, são 9 preceitos dentro do livro da Terra, vocês podem estudar isso aí e aprofundar um pouquinho mais. Então ele diz: trabalhe constantemente o corpo e a mente. Será que aí não está aí o Bombuichi, quer dizer, o caminho da pena e da espada? Será que não está aí exatamente o que nós sempre temos falado do significado do ideograma Kung Fu, que tem relação com um instrumento de precisão, algo como um esquadro, e o arado, ou seja, a força, a parte física e a parte interna, psicológica. Então, trabalhar a mente é controlar a mente. E o 7º preceito, ele diz: perceba os fatos que não são óbvios. Então, para Musashi falar disso, ele está falando que é necessário a pessoa despertar, ela ver, começar a observar e perceber coisas que as outras pessoas não percebem. Para que alguém chegue nesse estágio, nesse estado, a pessoa ela precisa realmente estar fazendo um trabalho sobre si. Ela tem que estar fazendo um trabalho interno. E todo esse desenvolvimento, essas técnicas, esses fundamentos devem servir para que a pessoa ela desenvolva dentro de si uma capacidade de ver um pouco mais adiante, de ver um pouco mais longe. Então, você perceber aquilo que não é óbvio é você estar consciente, é você estar utilizando a tua consciência. É uma das formas de você exercer consciência. A pessoa que ela está adormecida, ela praticamente não vê nem o que está diante do nariz dela. Quem dirá ir além daquilo que é o óbvio? Então o Musashi ele preconizava um trabalho, e inclusive ele desenvolveu altíssimos níveis de percepção interna de tipo conscienciativa e espiritual ao longo do período de desenvolvimento dele. Tanto que até o final da sua existência ele foi chamado de o Santo da Espada. Aí nós temos os 7 princípios de Yagyu Renya, né? Esse mestre do clã Yagyu, ele viveu de 1625 até 1694. Então ele fala aí dentro desses preceitos, que são 7, no primeiro deles ele diz: permaneça no centro. Ele fala para você estruturar aquela base, que é uma base energética, é uma base postural e é uma base psicológica. Você não pode entender que um ensinamento desse calibre, ou seja, um ensinamento vindo de um espadachim tão renomado, né, tão experimentado, ele vai preconizar, ele vai ensinar, ele vai dizer: permaneça no centro. E isso seria somente uma postura, uma base física. Seria inocência pensar isso. Né? Então, esses ensinamentos eles têm muitos níveis, né? E, claro, apenas um mestre experimentado dentro da sua arte marcial começa a ter esse tipo de percepção. Então, primeiro, claro, é o desenvolvimento da própria postura, aprender a descer o centro de gravidade e utilizar o Tantin. Depois, é uma postura energética e, por último, é uma postura de tipo psicológico. Então, permaneça no centro. Esse é o primeiro preceito dele e é bem importante porque ele é muito forte, que ele está se relacionando aí com todas essas dimensões que nós temos falado. Esqueça o seu corpo. Quinto preceito: quem já fez Zazen sabe que se você não esquecer o corpo, você não consegue terminar a prática. Você se coça, se move, se mexe, você tem impulso o tempo inteiro de estar coçando o braço, coçando a cabeça. Então, a pessoa que ela vai fazer uma prática de meditação, quer essa prática seja uma prática de 5 minutos, de 10 minutos, 15, 20, 40 ou 1 hora, a pessoa ela vai se dar conta de que durante a prática ela vai ter impulso de autocuidado, de autopreservação. A pessoa ela quer atender aquele impulso dela de se mover o tempo inteiro, que isso é um impulso egóico de desequilíbrio da parte psicológica, porque tem ali uma série
de comandos que a pessoa recebe mentalmente e ela atende esses comandos, ou seja, não tem ali uma presença consciente de dizer, não, agora eu não vou mover, eu vou permanecer aqui. Então esqueça o corpo. A pessoa ela inicia esse treinamento na prática de meditação. E depois disso ela consegue chegar a altíssimos níveis de fusão com a técnica a ponto de, até numa situação de conflito, ela está tão absorvida numa percepção maior, ela está tão absorvida em um outro nível de observação do que está acontecendo na situação de conflito, que o corpo dela não é importante, ele se funde com a própria técnica. E por conta disso a pessoa ela consegue ter uma performance sobre-humana. E sétimo preceito, pratique sozinho. Esse momento em que a pessoa ela tem que se recolher, esse momento que a pessoa ela pode se recolher tanto para praticar uma técnica, desenvolver um golpe, uma forma, um kati, como ela também para sozinha na sua casa ou mesmo no mokun, na sua escola, ela vai parar ali para poder entrar em silêncio, entrar em prática meditativa e ali ter um momento só consigo mesmo, consigo mesma, para que a pessoa ela possa ir aprofundando isso que nós chamamos e temos procurado despertar a atenção de vocês, que é o autoconhecimento. Aí vem os 20 princípios de Funakoshi. Vejam que nós estamos pensando aí vários artistas marciais famosíssimos, extremamente conhecidos, talvez uns mais do que outros, mas todos eles falam dos mesmos aspectos de aprimoramento da parte interior, da área interna. É isso que eu quero que vocês percebam, porque nós estamos estudando o Shan, o domínio da mente, o domínio da parte interna. Então, dentro dos 20 princípios de Jishin Funakoshi, considerado o pai do karatê moderno, que viveu de 1868 a 1957, ele diz aí, né, no quarto preceito, primeiro conheça-se a si mesmo e depois aos outros. O que pensam vocês? Então, já falou tanto sobre isso, né, que não adianta nem bater mais na tecla, porque já ouvimos muito isso. Primeiro conhecer a si e depois aos outros. Isso está também na obra de Sun Tzu, né, quando ele fala da questão dos fundamentos da estratégia. Né? Você tem que conhecer a si mesmo e depois ao seu inimigo. Você tem que conhecer a si mesmo e depois as outras pessoas. Dentro de um relacionamento, você tem que conhecer a si mesmo e depois o outro. Dentro da sua família, você tem que conhecer a si mesmo, depois a sua família. Dentro da sua empresa, você tem que conhecer a si mesmo, depois a sua empresa. Dentro do seu Kung Fu, você tem que conhecer a si mesmo e depois a técnica. Então, primeiro conheça-se a si mesmo. Primeiro, volta a atenção para você. Quem é você? Como você reage? O que você faz? Qual o tipo de comportamento que você tem? Qual é a sua postura? Quais os impulsos que você tem? Todos esses aspectos eles são extremamente importantes e isso que vai fazer a diferença, né, entre a pessoa que começa por esse caminho e ela vai muito mais longe, mais profundo, do que uma pessoa que começa por uma outra via e se perde nos meandros da técnica. Então, quinto fundamento, em vez de técnica física, técnica mental, disse Jishin Funakoshi. Aí vocês poderiam falar, nossa, mas ele está negando a técnica física, ele está negando a... Não, ele não está negando a forma. O que ele está querendo dizer é que o conteúdo dessa técnica física é mental, energético, interno. Se a pessoa está bem internamente, a técnica física vai surgir bem. Né? Se a pessoa está mal mentalmente, a técnica física ela não surge tão bem. Se a pessoa está muito bem fisicamente, né, se ela está muito bem tecnicamente, como que será que ela está internamente? O que ela está canalizando aí? O que ela está apresentando? Muitas vezes, talvez, até toda essa energia focada no treinamento, seja ódio, seja raiva, seja rancor, e ela está desenvolvendo isso, ela está mantendo isso. Então tem que ir purificando essa técnica, tem que ir purificando essa prática, para que a técnica física ela seja uma técnica de tipo espiritual, interno, mental, energético, para que a técnica da pessoa ela seja limpa, ela deixe transparecer o que existe dentro e que seja algo puro, um objetivo puro. Isso é o que almejamos, esse é o nível, né, que pretendemos que todos vocês possam atingir. E o 20º preceito,
aprimore sua mente de modo contínuo, ou seja, não pare de trabalhar o seu lado interno. Lembrar que para os orientais, mente e coração é uma só coisa. Então, quando a gente fala de mente entre os orientais, você não está falando de intelecto. Outra pessoa pode interpretar aí, nossa, aprimore sua mente de modo contínuo, que bacana, eu vou ler o tempo inteiro. Eu vou passar dias numa biblioteca lendo. Não, não se refere a isso. O aprimoramento da mente é o controle e silêncio da mente. Aquilo que nós estudávamos ontem, a capacidade de atingir níveis profundos da parte da mente, porque se você atinge esses níveis, você abre a porta para um coração leve e você consegue ir aprimorando isso que nós estamos falando de maneira mais simples. Então, Jigoro Kano apresenta os 5 princípios de judô. Kano viveu de 1860 a 1938, pai de judô moderno. Ele pega técnicas do jiu-jitsu e aikido-jiu-jitsu e transforma numa modalidade que depois se tornou prioritariamente desportiva, mas que em sua origem era marcial em 100%. Então, o primeiro preceito dele, ele diz: observe cuidadosamente a si mesmo e a sua situação. Observe cuidadosamente os outros e o seu ambiente. Olha o que ele recomenda. Observar a si e observar as outras pessoas. Perceber o que está acontecendo com você e perceber o que está acontecendo com o outro. Repito uma vez mais, vocês acham que numa situação de conflito, uma pessoa que não está acostumada a manter o autocontrole no dia a dia, em circunstâncias normais e comuns, essa pessoa numa situação de conflito, ela vai conseguir exercer o autocontrole? Com certeza não. Então isso é um treinamento que deve ser feito diariamente, e se durante um período você abandona esse treinamento, não raro você vê que as consequências elas aparecem de maneira muito rápida. E aquilo que você adquiriu de regulagem, de controle, de refinamento da sua postura, pode ser que você perca alguma coisa. E aí você tem que, de novo, voltar a apertar esse parafuso, voltar a se treinar mais uma vez, né, nesses princípios de autocontrole, de observação e autoobservação. Quinto preceito, ele diz: mantenha-se no meio. Voltamos àquilo que a gente já estudou. Né? O meio ou o centro como essa base onde acontece uma postura física, centrada, inabalável, onde acontece uma postura energética, através da atenção ao Tanchen, e onde acontece uma postura psicológica também muito bem estruturada. A meditação para o artista marcial. Bom, em se tratando, né, de todos nós que estamos aqui nesse grupo estudando, praticar todos os dias. Se o artista marcial ele é iniciante ou uma pessoa displicente, ela tem um comportamento displicente com as coisas, ela deve se esforçar para pelo menos praticar de segunda a sexta, ou seja, durante os dias da semana, como uma rotina de atividades que a pessoa faz como trabalho, por exemplo. Dentro do grupo que nós estamos desenvolvendo, do Projeto da Montanha dos Budas, né, esses cursos que nós temos dado de meditação e o desafio da meditação das 60 mil horas, né, que nós estamos conduzindo com todo um grupo de pessoas que estão participando, esse grupo tem praticado as meditações de domingo a domingo. Então, essa é a nossa meta. Eles têm procurado fazer isso aí dessa forma. Para as pessoas que são artistas marciais, que estão desenvolvendo em suas academias, que praticam Kung Fu em qualquer uma das nossas escolas, nós recomendamos que haja uma prática diária da meditação. Para os iniciantes, então, são aqueles alunos que estão em programas iniciais, faixa branca, né, amarela, laranja e jade. Então, né, nesses primeiros níveis, né, nessas primeiras faixas, é considerado iniciante, ele deve praticar por 20 minutos diários. Os alunos que são intermediários, que já estão aí da faixa verde até a faixa azul ou vermelha, dependendo do sistema de graduação de cada escola, né, é um aluno de nível intermediário, 30 minutos.
E os alunos avançados, ou seja, de faixa marrom acima, né, já se deve praticar 40 minutos. Né. Os alunos mais antigões, né, graus de preta, instrutores, sifus, mestres, esses já têm que ter uma prática consistente de meditação. Tem que ter uma prática de 1 hora, esse é o ideal, para que a pessoa ela possa manejar, né, todas essas questões aí que estão relacionadas com o seu desenvolvimento. E isso é o que nós temos recomendado, né, para todos aqueles que estão participando dos nossos projetos, que estão recebendo os nossos ensinamentos, né, e que estão relacionados aí de uma certa forma com esse movimento que nós estamos fazendo aqui no Brasil, né, em relação ao desenvolvimento da arte marcial. Qual a técnica que nós temos utilizado? Isso aí já entregamos a muitas pessoas, nós vamos só reforçar aqui. Temos recomendado o Zazen, que é uma técnica que ela é mais adequada, ela é a técnica mais indicada para os artistas marciais, porque foi uma técnica, né, que foi introduzida, que foi fusionada com a prática Shaolin, com o Kung Fu Shaolin. Então essa prática ela tem uma amálgama, ela tem uma estrutura, ela é uma prática de meditação que ela tem uma rigidez postural, ela tem uma exigência técnica muito forte. E essa exigência técnica e postural, ela vai permitir que a pessoa desenvolva uma força de vontade muito grande. Né? Então aí a pessoa vai estar utilizando aqui os seus afos, a botão, ela vai estar sentada aqui numa postura com as pernas cruzadas. Há pessoas que não conseguem fazer essa meditação em meio lótus, um lótus completo. Então a pessoa que não consegue sentar nessa posição não tem problema, ela pode sentar em 6A sobre os joelhos com um banquinho, ou pode sentar numa cadeira, uma cadeira normal, comum e corrente, com os pés no chão, desde que ela mantenha a coluna ereta, o queixo para dentro e o olhar em 45 graus à sua frente. Os olhos eles não ficam totalmente fechados, eles não ficam totalmente abertos. Eles ficam semi-cerrados ou semi-abertos. Né? Nessa postura, a língua toca o céu da boca e a pessoa ela respira normalmente, não dando uma excessiva importância a cada pensamento que passa. A pessoa tem que deixar esse pensamento vir e ir, né, da maneira como veio, deve ir, e dessa forma a pessoa ela vai relaxando, vai entrando ali num estado de alerta, percepção, vai entrando ali num estado de relaxamento, mas ao mesmo tempo a sua atenção ela está focada, ela vai desenvolvendo uma atenção plena, ela vai desenvolvendo ali um nível de consciência. A posição das mãos deve estar aí dessa forma, né? A mão esquerda sobre a direita e os polegares se tocando levemente, sem fazer pressão no contato dos polegares, e dessa forma a pessoa está assumindo a postura do mudra cósmico na direção do Tantin, ali onde está todo esse manancial energético, e a pessoa ela pode muitas vezes voltar a atenção aí tanto para a respiração quanto para esse mudra, como uma forma de recentralizar, de trazer você de volta para o momento presente. E dessa forma a pessoa ela vai fixando uma prática que é uma prática muito sólida e que vai complementar de maneira extraordinária, né, de uma maneira fantástica, o desenvolvimento marcial de cada pessoa.